Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, para a gente falar de São Paulo, informações importantes do tricolor paulista. Neste vídeo a gente vai conferir as informações do pré-jogo entre São Paulo e Santos, informações também sobre o basquete tricolor no Mundial e informações da Fan Cup Sub-16 e Sub-17. Muito obrigado pela sua presença aqui, deixa o seu like para fortalecer o vídeo e aumentar o engajamento do canal. Também se inscreve se você ainda não é um inscrito aqui do Turbina e muito obrigado aos novos inscritos. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, a nossa meta é atingir 1000 inscritos aqui no canal e quando isso acontecer, você vai ser premiado, a gente vai fazer sorteio e você pode ganhar. Então se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo que ajuda muito. Primeiro vamos falar das categorias de base para deixar você por dentro das notícias e também do basquete. Em seguida a gente vem com o pré-jogo para falar de São Paulo e Santos pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, informação da escala de jogo, informação dos ingressos, da escalação de arbitragem e tudo isso aí, onde você pode assistir a respeito de São Paulo e Santos. Primeiro falando aí das categorias Sub-16 e Sub-17, na campanha pela Fan Cup, o São Paulo conseguiu nas duas categorias avançar para as quartas de finais. A categoria Sub-16 acabou vencendo na terceira rodada agora o CSA Bahia. E o São Paulo conseguiu uma vitória aí por 2-0. Os dois gols marcados aí pelos atacantes do São Paulo, mais especificamente Gustavo acabou marcando um gol e o Pedrinho marcando o segundo gol aí. O São Paulo conseguiu a vitória por 2-0 em cima do SSA Bahia e os dois gols aí importantes para o São Paulo nessa série ouro, São Paulo conseguindo avançar de fase. O Sub-17 venceu o Referência por 3-0 e também avançou para as quartas de finais. A campanha do Sub-16, o São Paulo teve uma derrota na estreia para o Palmeiras, categoria Sub-17, perdendo aí por 3-0 e depois conseguiu duas vitórias importantes, uma contra o Cruzeiro por 2-1 e a outra foi contra o SSA Bahia. Agora a categoria Sub-17 conseguiu 3 vitórias na primeira fase, o São Paulo vindo bem na categoria Sub-17, lembrando que a Fan Cup é referente nas categorias Sub-17, o São Paulo colocou 2 times, o time Sub-17 e o Sub-16, então isso também é importante ressaltar. Agora as 3 vitórias aí do Tricolor se classificando em primeiro do grupo B na categoria Sub-17, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro nas quartas de finais pela competição aí na categoria Sub-17. Este jogo, São Paulo e Cruzeiro, acontece no domingo às 10h40 em Cotia. E mais uma vez aí o São Paulo vem bem com o técnico Menta na categoria Sub-17. Importante também a participação do Sub-16, já dá um pouquinho aí de ritmo, de competição um pouquinho mais acirrada na categoria de cima, para esses meninos é muito importante. Parabéns aí os meninos que marcaram o gol pela terceira rodada aí do campeonato, Para falar do basquete, o São Paulo vai enfrentar o Tenerife na Espanha. A classificação do São Paulo venceu o Vipers no primeiro jogo e o Tenerife acabou vencendo também o time da Tunísia e agora foi para a final e disputa a final em casa, O jogo entre Tenerife e São Paulo na Copa Intercontinental no Mundial de Basquete acontece neste domingo às 4 da tarde no ginásio Santiago Martín em Tenerife, na Espanha, e terá a transmissão aí da ESPN 4. Você pode acompanhar o jogo do São Paulo pelo canal, pela ESPN 4, O São Paulo que vem bem, conseguiu uma boa vitória no primeiro jogo e agora vai para a final. Vamos torcer para o basquete tricolor também ser campeão mundial de basquete. E agora vamos falar do pré-jogo entre São Paulo e Santos, muita cobrança em cima do técnico Rogério Ceni, A situação aí do Rogério Ceni ser mandado embora, não ser mandado embora, e o Casares que veio a público, deu uma entrevista ao canal do André Hernan, na verdade ao blog do André Hernan e ao blog do All Sport, falando a respeito da permanência do técnico Rogério Ceni. Comparou o Rogério Ceni com o Vojvoda e com o Abel Ferreira. Agora, eu não sei por que, esta comparação, porque o São Paulo não vem ganhando nada com o Rogério Ceni, diferente do Abel Ferreira e do Palmeiras, e também não tem um bom futebol e boas campanhas, como é também entre a relação Vojvoda e Fortaleza. Então, não dá para comparar o Rogério Ceni com esses dois, não neste momento. Agora, o técnico do São Paulo tem muitas questões para explicar.
E o presidente Júlio Casares não vai mandar o Rogério Ceni embora. A gente sabe disso. Até o final aí do mandato ele permanece, né? Isso se o presidente do São Paulo não for reeleito e ainda continuar com o técnico Rogério Ceni, né? Então vai depender muito aí das campanhas do São Paulo, dos vexames que o São Paulo vai enfrentar nessa temporada. Isso já está praticamente escrito para essa temporada, né? E você deve estar pensando, Turbina, como você é pessimista. Não, esse é o São Paulo, né? A gente já cansou de ser iludido aqui. Então a gente já sabe a verdade, a realidade desse São Paulo. Não tem muito o que a gente esperar e ter expectativa desse time. A gente torce pelo menos pior. E se vier o bom, a gente acaba ficando contente e feliz com o São Paulo. A gente vai falar agora da escalação. O Rogério Ceni tem a volta do Caleri, não tem a volta ainda nem do Arboleda, nem do Rapinha, nem do Igor Vinícius, mas a presença do Natan pode também ser uma surpresa aí para o time. Eu acredito que o Rogério Ceni vai insistir com o Orejuela e vai conseguir ali, talvez mudar no meio do tempo ali, dependendo do jogo também. Eu acho que pela esquerda ele deve dar um descanso para o Wellington e deve usar o Caio Paulista como titular nessa partida. Para isso a gente vai falar aqui da escalação do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vem aí num 4-2-3-1, é o que o Rogério Ceni tem utilizado várias vezes, né? Com Rafael, Beraldo, Alan Franco, Orejuela, Caio Paulista, Pablo Maia, Mendes, uma linha na frente com Luciano David e Rato, e na frente centralizado o Caleri, que deve voltar à posição titular. Como opção para o lugar do Caleri, o Galopo deve ser ali uma função de 9, né? Rogério Ceni já tem falado que prefere o Galopo como 9 e o Galopo não gosta muito de jogar como 9, prefere jogar como meio, mas para a posição de meio ele não tem lugar com o técnico Rogério Ceni. Então, muitas questões aí envolvendo o técnico, o time, né? O São Paulo é uma verdadeira bagunça, essa é a verdade, né? E o São Paulo no 4-2-3-1, alguns jogadores aí bem abaixo na última partida contra o RB Bragantino, devem voltar a ter opção aí, né? Pelo menos o Pablo Maia deve ser titular, talvez ali o Rodrigo Nestor deva fazer também aquela função ali junto com o Mendes. O que deve acontecer é que Gabriel Neves deve ficar de fora novamente, por conta do número de estrangeiros, né? Então, se você contar Orejuela, Alan Franco, Mendes, o Caleri e o Galopo, que deve ser o reserva, já são 5, né? E aí não sobra espaço para o Gabriel Neves. Outros jogadores que não têm atuado com o Rogério Ceni é o caso aí do Luan e do Marcos Paulo, também já tem um problema, né? Os jogadores que estão sendo aí sondados por times de fora, né? O próprio Gabriel Neves já também sofreu algumas sondagens e o Rogério Ceni que não consegue administrar esse grupo, nem fazer um bom revezamento desses jogadores, né? Vamos torcer para o São Paulo conseguir manter aí o tabu de pelo menos 2 anos que tem vencendo o Santos no Morumbi. A última vitória do Santos em cima do São Paulo no Morumbi foi há 2 anos, em janeiro de 2021, mais ou menos, na época ainda referente à temporada 2020, por conta do problema, né, de saúde que nós tivemos aí, que acabou ficando o futebol paralisado. Naquela época o Cuca era técnico do Santos e o São Paulo acabou perdendo aí para o Santos, né? Então, o Rogério Ceni, que gosta de quebrar tabu, né, pelo lado contrário, tomara, né, que não aconteça com o Santos também, porque conseguiu perder para o Corinthians no Morumbi, né, e quebrou aí o tabu para o rival, né. Onde você pode assistir este jogo? Onde vai passar São Paulo e Santos, né? Você pode acompanhar aí pela TNT Sports, pela HBO Max e também pelo estádio TNT. Além disso, o Premier deve transmitir essa partida. As informações de escala de arbitragem. O árbitro principal da partida é o Flávio Rodrigues de Souza, o assistente número 1 é o Alex Ang Ribeiro e o assistente número 2 é o Mauro André de Freitas. O quarto árbitro, Mariana Nani Batalha, e no VAR estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. No AVAR 1, Leonardo Augusto Villa e o observador de VAR, Ednilson Corona, né? Eita, nome mais, né? Corona, né, Ednilson? É, nome do cara aí. E o São Paulo, que deve, né, buscar a vitória, precisa da vitória para se classificar melhor ali na condição geral da tabela. Já não consegue mais alcançar Palmeiras. O Corinthians acabou perdendo, o que foi bom para o São Paulo aí diante da classificação geral, na pontuação geral do campeonato. E o São Paulo que busca ali pelo menos manter a classificação no grupo B, né? O São Paulo que tem aí o Água Santa já encostado, empatado em 11
11 pontos com o São Paulo. Então é muito importante a vitória para o tricolor neste domingo, jogo às 19 horas, às 7 horas da noite, né? Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, tudo indica que o São Paulo vai ter casa cheia mesmo no domingo, 7 horas da noite. E depois a gente tem, né, o termo de modinha. Todo mundo fala aí que a torcida do São Paulo é modinha. Agora, num domingo, 7 horas da noite, você colocar mais de 30 mil torcedores no estádio, rapaz, não é para qualquer um. A torcida do São Paulo realmente, olha, tá de parabéns, porque se tem alguma coisa que presta no São Paulo, é a torcida, né, cara? E é a torcida que mais sofre aí no futebol paulista, né? O Santos está lado a lado com a gente, né? Isso a gente tem que ressaltar também. Mas o São Paulo é sim um clube que gosta de fazer o seu torcedor sofrer. E mais uma vez a gente vai sofrer com esse time. Isso já é fato. Não tem como a gente tirar isso do cardápio entre São Paulo e Santos neste domingo. Eu volto após a partida para falar aqui de uma análise completa e geral de São Paulo e Santos, para dar uma nota para os guerreiros do Rogério Ceni e também para falar do jogo. Muito obrigado pela sua presença aqui, um excelente final de semana para você. Este foi o vídeo de informações e de pré-jogo para deixar você por dentro das notícias do São Paulo e também do clássico Sansão que acontece neste domingo. Muito obrigado pela sua presença. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!